Aula passada, a gente definiu, né? A gente mostrou como é que fazia cálculo definiu que era uma variável aleatória. Eu mostrei para vocês o que não era uma variável aleatória, né? E a gente terminou falando aqui no caso discreto, quando a gente tem uma variável aleatória discreta, que ela assume um número finito ou enumerável de valores, e você tem uma função que associa para cada valor que a variável aleatória assume, ele dá uma probabilidade. Essa função que associa probabilidades é chamada de função de probabilidade. A gente viu ela aqui, ó, nessa definição aqui. Ela é uma função que nos dá as probabilidades. Então, quem é o P de 5? Probabilidade de x igual a 5. Quem é o P de 0? Probabilidade de x igual a 0. Como ela dá probabilidades, ela nunca pode ser negativa e a soma, né, para todos os valores de x tem que dar 1. Eu fiz um exemplo aqui das moedas e nós chegamos nessa função de probabilidade aqui. Isso aqui era a variável aleatória número de caras em 3 lançamentos de uma moeda. Então, em 3 lançamentos de uma moeda, eu posso ter 0, 1, 2 ou 3 caras. E aqui eram as probabilidades de ocorrência disso. Tá? Então, era isso aqui. Eu não mostrei aqui, mas acho que eu cheguei a mostrar, né? Graficamente ficava desse jeito aqui. Isso aqui é 3 oitavos, 3 oitavos, 1 oitavo e 1 oitavo, tá? É uma outra forma de você mostrar a função de probabilidade, ok? E aí tem uma segunda função que importa muito para a gente, vai importar muito mais no caso contínuo, tá? Que é chamada função de distribuição acumulada, a FDA, ok? O que é a FDA? Ela é uma função que dá para a gente probabilidades acumuladas. Então, por exemplo, a notação dela é um F maiúsculo, ela existe tanto para variáveis aleatórias discretas quanto para variáveis aleatórias contínuas, ela vai existir, e ela vai dar para a gente essas probabilidades acumuladas. Então, por exemplo, se alguém falar para você assim, né? Ah, quem é f de 5? Quem é f aplicada no ponto 5? F maiúsculo aplicada no ponto 5. A pessoa está querendo saber qual é a probabilidade da variável aleatória assumir um valor menor ou igual a 5, certo? Então, se alguém falar para um x genérico, você vai ter probabilidade da variável aleatória assumir um valor menor ou igual a esse númerozinho x que você colocou. E ela está definida para todos os x pertencentes aos reais. Posso perguntar probabilidade, posso botar um x negativo aqui? Pode, não tem problema. Pode colocar aqui um x indo para mais infinito? Pode. Mas o valor que ela vai te retornar sempre vai estar no intervalo 0, 1. Por quê? Porque ela é uma probabilidade também. Tá? Então, o que acontece? Imaginem isso. Vamos ver esse exemplo aqui. Ó. Se eu perguntasse para vocês nesse exemplo aqui, vamos nos concentrar nesse exemplo. Quem é fzão de menos 1? Fzão de menos 1. Então, o que eu estou perguntando? Fzão de menos 1 é probabilidade da variável aleatória em estudo assumir um valor menor ou igual a menos 1. Qual é a probabilidade do número de caras ser menor ou igual a menos 1 nesse experimento aqui? Qual é essa probabilidade? Zero, né? Foi tranquilo. Agora, quem é fzão de zero? Quem é fzão aplicada no ponto zero? 1/8. Probabilidade da variável aleatória assumir um valor menor ou igual a zero. É como se eu perguntasse, eu vou jogar uma moeda 3 vezes. Qual é a probabilidade de eu ter até 0 caras? 1/8. Quem é fzão de meio? Fzão de 0,5. Quem é fzão de meio? Eu posso aplicar para qualquer número real. Quem é fzão aplicada em meio? Vamos lá. É 1/8. Por que é 1/8?
Quando eu falo Fzão aplicado em meio, eu estou perguntando qual é a probabilidade de eu lançar a moeda 3 vezes e eu obter até meia cara. Até meia cara engloba o zero, mas não engloba o 1. Então, eu estou somando esse 1/8 aqui com mais ninguém, porque no meio seria alguma coisa entre o 0 e o 1, né? Então, é só 1/8. Agora, quem é Fzão aplicado em 1? Qual é a probabilidade de eu obter até uma cara? Não é 3/8. 3/8 é a probabilidade de eu obter uma cara. Qual é a probabilidade de eu obter até uma cara? Até uma cara é ou 0 ou 1. Então é 1/8 mais 3/8. Vai somando, por isso que é probabilidade acumulada. Olha a outra aqui. Quem é Fzão de 2? É probabilidade da variável aleatória assumir um valor menor ou igual a 2. Qual é a probabilidade dessa variável aleatória aqui assumir um valor menor ou igual a 2? 7/8. Da onde veio isso? 1/8 mais 3/8 mais 3/8. 7/8. Por fim aqui, quem é o Fzão de 3? Quem é o Fzão de 3? 1. Todo mundo está vendo? É como se alguém perguntasse para você qual é a probabilidade de eu lançar a moeda 3 vezes e eu observar até 3 caras. Poxa, se eu lançar a moeda 3 vezes, é certo que eu vou observar até 3 caras. Então, é 1. Mas não acaba aqui a função. Quem é f de 1000? Quem é f de 1000? Quem é o fzão de 1000? Ninguém aí? Não sei se alguém respondeu enquanto eu virei pro lado. Gustavo, Oi. Gustavo, é Miguel. Sim. Desculpa, cara, mas eu na aula passada minha internet estava muito ruim, principalmente no final. Eu não entendi isso. Tá? Não estou entendendo isso. Não, não, mas isso agora eu tô explicando agora aqui, tá? Mas eu acho que. Então, mas pode ser que esteja meio perdido Tudo justamente por ter bem. sido prejudicado na aula Vamos passada, lá. mas eu de fato não estou entendendo isso. Tá, vamos lá, vamos com calma então. Você entende o que que é essa P de Y aqui? É esses números que estão aqui na tela, esse 1/8, 3/8, 3/8 e 1/8? Isso aqui são as probabilidades de cada um desses 4 números que estão aqui em cima. Qual é a probabilidade de eu observar 0 caras? 1/8. Uma cara, 3/8. Duas caras, 3/8. Três caras, 1/8. O que que eu estou fazendo agora? Agora eu estou fazendo algo assim. Eu estou dizendo para vocês assim, ó, que a fzão de x, por definição, é probabilidade de x menor ou igual a x. Esse x que está aqui é um número, tá? Esse x é uma constante que pertence aos reais. Então, o que acontece? Eu dei o exemplo lá. Quem é fzão de meio? 0,5. É a probabilidade da variável x. Desculpa, é porque lá não é x, né? Lá eu chamei de y. Vou chamar de y aqui para facilitar a vida, para ficar igualzinho como estava lá. Vou apagar aqui e vou botar tudo com y. Porque no exemplo está y, eu vou botar y, tá? Mas isso vai depender da letra que você vai usar em cada caso. Quanto vale isso daqui, ó? Por definição, fzão aplicada num ponto é a probabilidade da variável aleatória ser menor ou igual a esse ponto. Essa é a definição da função acumulada, que está ali em cima com y, mas eu defini no slide com x, tá? Ok? Isso aqui é o que está sendo dado hoje. Então vamos lá. Quem é fzão de meio? É a probabilidade da variável aleatória que eu estou interessado lá, que é o número de caras em 3 lançamentos de uma moeda, assumir um valor menor ou igual a meio. Só que isso aqui é igual ao quê?
a probabilidade do y ser zero. Porque o y não vai assumir nenhum valor diferente de zero que satisfaça isso aqui. Y menor ou igual a meio. Por que isso? Porque o y só assume esses 4 valores aqui. Se eu quero que ele seja menor que meio, a única opção é ele ser zero. Certo? Só que quem é o probabilidade de y igual a zero? É o pzinho aplicado em zero. O que é pzinho? A função de probabilidade, aquela que dá as probabilidades nos pontos. Então, quanto vale isso? 1/8. Certo? Então, vamos lá. Agora, eu vou pegar o outro exemplo lá. Quem é fzão de 3? Fzão de 3. Então, seria isso aqui. Ó. Fzão de 3. Isso é, por definição, probabilidade da variável aleatória assumir um valor menor ou igual a 3. Qual é a probabilidade dessa variável aleatória assumir um valor menor ou igual a 3? Você pode responder de cara para mim e falar, é 1. Pode responder. Mas se você quiser fazer a conta, é só você pensar. Quais são os y's que satisfazem isso aqui? Y menor ou igual a 3. Quais são os valores que satisfazem? Todos. 0, 1, 2 e 3. Todos esses 4 valores são menores ou iguais a 3. Então, isso aqui pode ser visto como o P de 0 mais o P de 1 mais o P de 2 mais o P de 3. Só que isso aqui é a mesma coisa que somar todos os valores da função de probabilidade, que é essa Pzinha. Ou seja, isso tem que valer 1, que é exatamente a soma dessa P aqui. Ó. P de 0 é 1/8, P de 1 é 3/8, P de 2 é 3/8 e P de 3 é 1/8. Ok? Entendeu? Aí vamos lá, o que eu tinha perguntado antes? Eu comecei com casos extremos. Eu comecei assim, quem é f de menos 1? F de menos 1, por definição, então vai ser a probabilidade da variável aleatória assumir um valor menor que menos 1. Qual é a probabilidade disso aqui acontecer? Tem algum valor que ele assume que é negativo, menor que menos 1? Não tem, né? Então, isso aqui é zero. Se eu colocar qualquer valor aqui, ó, que seja negativo, vai dar zero. Porque essa variável aleatória não assume valores negativos. Ok? Mas se eu colocar exatamente o zero, aí não. Olha a diferença, né? Se eu colocar aqui, ó, f de zero, tá? Isso aqui é a probabilidade de y menor ou igual a zero. Só que a probabilidade dele ser menor ou igual a zero tem um caso que satisfaz. Que caso é esse? O caso P de zero, o caso em que ela é zero, né? Isso é 1/8. Tá? Agora, se eu tivesse colocado aqui, ó, fzão de menos 0,00001. Esse aqui já é zero, porque não tem nenhum valor de y que é menor do que isso aí. Certo? Isso aqui já daria zero. E aí a pergunta que eu estava fazendo agora, Miguel, era essa aqui, ó. Quem é f de 1000? O que é f de 1000? Por definição, probabilidade da variável aleatória assumir um valor menor ou igual a 1000. Qual é a probabilidade daquela variável aleatória ali assumir um valor menor ou igual a 1000? Olhem aqui. Assumir um valor menor ou igual a 1000. Pode ser 0, pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3. Todos esses casos são menores do que 1000. Se eu somar todos eles, vai dar quanto? 1. Isso aqui vai dar 1. Se eu tivesse colocado 1 milhão, ia dar 1. Se eu colocasse 1 trilhão, ia dar 1. Qualquer valor de 3 para cima dá 1. Certo? Então, vocês perceberam que a função acumulada, essa f maiúscula, ela sempre vai aumentando? À medida que eu vou aumentando o número que eu boto aqui dentro, vai aumentando a probabilidade. Por quê? Porque ela é acumulada. É a probabilidade até o 0, até o 1, até o 2, até o 3, até o 4, tem que ir subindo. Então, se você fizer um gráfico da função acumulada,
colocar aqui os valores de x e aqui os de f de x, essa função sempre tem que começar do zero, ela tem que vir no zero, depois ela começa a subir e depois ela vai para o 1. Ela não pode depois passar de 1, porque ela é uma probabilidade. Mas a função acumulada sempre cresce, nunca pode decrescer, ela pode até ficar constante, mas ela não pode decrescer, ela nunca pode passar de 1 e nunca pode ser negativa. Então ela sempre tem que começar no zero e acabar no 1. Isso é uma função acumulada. Entenderam a ideia? Tudo bem? Então vamos lá, vamos olhar aqui o slide que eu vou mostrar isso para vocês num exemplo. Ó, essa função precisará estar definida para todos os números reais. Ou seja, se alguém perguntar para você quem é o f de menos 500, você tem que saber quem é. Quem é o f de 1.3, você tem que saber quem é. Tá? Ela não pode ser, ó, não pode ser não decrescente. O que é ser não decrescente? Ela não pode descer. Tá? Desculpa, ela tem que ser não decrescente. Ela não pode descer jamais, ela pode subir ou ficar constante. Tá? Sempre tem que iniciar no zero e sempre tem que convergir para 1 à medida que o valor que você bota aqui dentro, esse x, cresce. Tá? Então aqui, ó, no exemplo da moeda, essa é a função acumulada, é assim que você escreveria ela. Tá? Essa função que está aqui, ó, me fala qualquer número real. Aí você me fala, menos 500. Vamos ver, onde é que caiu aqui? Você me deu y igual a menos 500. Se y é menor que zero, ela vale zero. Então você me fala, quem é f de menos 3? Caiu aqui, zero. Quem é f de menos 1000? Caiu aqui, zero. Agora, se alguém chegar e falar, quem é f no ponto zero? Você caiu na segunda linha, ó. Quando o y é maior ou igual a zero, mas menor do que 1, sempre que você botar um númerozinho aqui dentro, que esteja entre 0 e 1, podendo ser 0, mas sem incluir o 1, a função acumulada vai dar 1 oitavo. Se você pegar do 1 até o 2, mas incluindo o 1 sem incluir o 2, ela já vira 4 oitavos. Se você colocar do 2 até o 3, ela vira 7 oitavos. E qualquer número de 3 para cima, a acumulada já dá 1. Isso foi feito olhando para isso aqui. Certo? Qualquer número entre 0 e 1 acumula 1 oitavo. Qualquer número entre 1 e 2 acumula 3 oitavos mais 1 oitavo. Qualquer número entre 2 e 3 acumula 3 mais 3, 7 oitavos. E qualquer número de 3 para cima acumula 1. Foi isso que foi feito para gerar essa função que está aqui. Ó. Tá? E olha como é que fica o gráfico dessa função. Isso aqui é exatamente o gráfico daquela função que está ali. Ó. Podem ver, para y negativo ela vale zero. Então aqui, ó, ela começa no zero, tá vendo? Começa no zero. Exatamente no ponto zero, o que acontece no ponto zero? Quando ela é zero, ela vira 1 oitavo. Então, exatamente no ponto zero, ela dá um salto e vai para o 1 oitavo. E continua no 1 oitavo. Exatamente no ponto 1, ela sobe para 4 oitavos. Opa. Então, ela dá esse salto aqui, ó. 4 oitavos é meio. Continua aqui, exatamente no ponto 2, ela pula para os 7 oitavos. E exatamente no ponto 3, ela pula para o 1. E aí, para a vida toda, ela vai ser 1 daqui por diante. Isso aqui é uma função degrau ou uma função escada. Toda variável aleatória discreta vai ter função acumulada, função de distribuição. Função de distribuição acumulada, eu falei 3 nomes aqui. Todas as variáveis aleatórias discretas vão ter função acumulada com esse comportamento aqui. Ó. Podem ver que ela vem do zero, ela nunca decresce. Ou ela fica constante, ou sobe. Ou constante, sobe, constante para toda a vida. Isso é ser não decrescente. Isso é a função acumulada. Entenderam? A ideia? Qual vai ser a diferença disso aqui para o caso contínuo? O caso contínuo, a função não vai ter esses saltos aqui. Ó. Ela vai crescer de forma suave. Ela vai fazer algo semelhante a esse desenho que eu fiz aqui. É a única diferença.
tá? No caso contínuo, ela não dá saltos. E no caso discreto, ela só sobe por meio de saltos. Ok? Bom, deixa agora eu mostrar uma aplicação disso, tá? Aqui tem um resultado importante, que é o seguinte, ó. Sempre que alguém der para vocês probabilidade desse tipo aqui, ó, qual é a probabilidade de x ser maior do que a e menor do que b, mas colocando aqui, ó, o primeiro aqui é maior e esse aqui, ó, é o maior igual, tá vendo? Ou menor igual, mas o que importa é que a igualdade só está aqui na direita, ó. Isso aqui é x maior que a e menor ou igual a b. Sempre que tiver isso aqui, ó, você vai poder escrever como sendo probabilidade de x ser menor ou igual a b menos a probabilidade de x menor ou igual a a. Ok? No caso discreto, essa é uma igualdade importante. E por que que ela é importante? Porque ela vai permitir, né, por definição, dê uma olhada aqui, ó. O que que é probabilidade de x menor ou igual a b? É exatamente a definição da função acumulada aplicada no ponto B. E o que que é probabilidade de x menor ou igual a A? É exatamente a acumulada no ponto A, certo? Então, isso aqui, ó, esse resultado que está aqui, ó, serve para fazer muitas contas. Só cuidado que não pode ser aqui na esquerda menor ou igual, por exemplo. Tem que ser aqui, tem que ser menor. E aqui com a igualdade embaixo. Aí isso aqui vai valer. No caso contínuo, vai valer de qualquer forma, não importa onde tem igual. Mas no caso discreto, é importante saber esse detalhezinho aqui, tá? Então, dando um exemplo prático assim, né? Se você escrever assim, qual é a probabilidade de x estar entre 2 e 3? Isso é diferente de f de 3 menos f de 2. É diferente. Não é a mesma coisa. Mas, se você colocar menor ou igual a 3 aqui, ó, bota esse símbolozinho aqui de menor igual, aí pronto. Já é igual. No caso discreto. Ok? Então, a função acumulada serve para calcular probabilidades desse tipo aqui, ó. Ela é muito útil. Tá? E eu vou mostrar um exemplo. Tá, vamos lá. O que eu estou dizendo é o seguinte, ó, essa igualdade aqui é verdadeira. Ó. Probabilidade de x ser maior do que 2 e menor ou igual a 3 é igual a f de 3 menos f de 2. Qualquer coisa diferente disso, em que sentido que eu estou falando diferente? Se por acaso você botar um igual aqui, ó, ficou x maior ou igual a 2, menor ou igual a 3, já não vale essa igualdade. Se você tirar essa igualdade daqui, ó, se você fizer assim, já não é verdade. Se você fizer assim, não é verdade. Para ser verdade, tem que ser menor aqui e o segundo menor igual. Entenderam isso? Eu não vou fazer a demonstração, apenas aceitem que isso é verdade. Tá? Mas tem uma explicação matemática para isso. Tá bom? Todo mundo entendeu? Então sempre vai ser. Vocês têm que olhar aqui, ó. Aqui não tem o igual. Aqui tem. Aí você vai poder escrever acumulado no ponto 3, no ponto que está aqui, né? Então, esse daqui vem para cá. Peraí. E esse daqui vem para cá. Certo? Então, olhem lá o que está lá no slide. Probabilidade de x estar entre A e B, mas no B tem o igual, ó. Vai ficar f de B menos f de A. Lembre, né, que a função acumulada é uma função não decrescente. Então, se o A é menor que B, ó, se o A é menor que B, o f de B sempre vai ser maior que o f de A. Nunca vai dar negativo isso aqui. Porque essa função nunca decai. É impossível. Se o A é menor que B, o f de B tem que ser maior do que o A ou igual. Mas ele nunca vai ser menor, porque a função nunca decresce. Certo? É como se eu olhasse para cá, né? Pega aqui, sei lá, o ponto 2 e o ponto 1. Podem ver, no ponto 2 a f está aqui, ó.
No ponto 1, a f está aqui embaixo. Ou seja, f de 2 é maior que f de 1. Certo? Essa função nunca decresce. Ok? Vou mostrar uma aplicação disso. Tá? Aqui, ó, exemplo. Para os dados da população residente no Brasil por faixa etária, ver arquivo em Excel, considere o experimento de selecionar um brasileiro aleatoriamente e registrar a sua idade. Isso vai ser nossa variável aleatória, que vai ser o nosso x. Com base na tabela que eu vou mostrar aqui, calcule. Está pedindo duas probabilidades aqui, ó. Probabilidade de x maior ou igual a 30 e probabilidade de x maior ou igual a 30, dado que x é menor que 40. Já vou explicar como que faz isso, tá? Então, primeiro vamos olhar lá a tabelinha. Isso aqui é o que está lá no Moodle, que eu coloquei para vocês. Basicamente são os dados do censo do IBGE de 2010, né? Nosso censo mais atual, infelizmente. E tem aqui o número de pessoas. Ó. Quantos brasileiros tinham até 1 ano de idade? Tá? E aqui está incluído o 1 ano. Até 1 ano, contando 1 ano. 2.713.244 bebês aqui. De 1 a 4 anos, aqui o 1 tá dentro, tá? Pera, não, deixa eu ver aqui uma coisa. Não, peraí. 1, 5, 9. Não, aqui tá separado, foi mal, foi mal. Aqui é menos de 1 ano mesmo. Não é até 1 ano contando 1 ano, não. Aqui são bebês que não fizeram 1 ano ainda. Agora tá certo. Aqui é de 1 ano completo até 4 anos completos, tá? Então, 11. Aqui, 5 a 9 e assim por diante, né? Podem ver. Quem é aqui a classe modal, né? Vamos ver quem é a moda aqui. 17.200. Deixa eu ver se tem um maior. Não, não tem. Então, em 2010, a faixa etária que tinha mais gente era de 20 a 24 anos. Tá? O que tem aqui embaixo? Ó? Frequência relativa. O que significa isso? A gente tem quantas pessoas aqui? Ó? Tem 190 milhões. Foi o que deu no censo daquela época. Então, quem é a frequência relativa? É dividir quantas pessoas tinham até 1 ano de idade, dividir por 190 milhões. Então, deu isso aqui, ó, 1,4% da população. Aqui, 5% da população. Aqui, 7%, 9%. E assim por diante. Então, aqui as frequências relativas. A soma delas tem que dar 1. Certo? Elas é que vão representar para a gente nossas probabilidades. Lembrem que probabilidades costumam vir de dados por meio de frequências relativas, né? Se eu selecionar um brasileiro aleatoriamente, qual é a probabilidade dele cair nessa faixa etária aqui, ó, de 20 a 24 anos? Se eu tenho 9% deles na população, então eu tô entendendo que a chance dele ser selecionado é 9%. A probabilidade é 0,09. Ok? Todo mundo entendeu? Então, assim, eu não vou salvar, mas esse frequência relativa, para a nossa variável aleatória x, é como se fosse a probabilidade de acontecer esses intervalinhos aqui, ó, tá? E frequência relativa acumulada, o que é isso, né? Até 1 ano de idade, 1,4% da população. Até 4 anos de idade, 7%. Até 9 anos de idade, 15%. Eu estou somando, podem ver aqui. Se você fizer a soma dessas três aqui, ó, vai dar, tem que dar esse valor que está aqui embaixo, aqui, ó, esse 0,15 e 1, certo? Que é a soma de todo mundo até 5 anos, certo? Então, por exemplo, quando chega lá para o final, né, aqui, ó, aqui, ó, até 79 anos. A gente sabe que de 75 a 79 anos é só 1,3% da população. Mas até 79 anos já acumulou 98,5%. Por fim, né, aqui, 80 anos ou mais, tem só 1,5% da população, mas já tem 100% das pessoas, porque é acumulado. Ok? Todo mundo entendeu isso? Então vamos responder lá. Você selecionou uma pessoa. Qual é a probabilidade dessa pessoa ter
30 anos ou mais. Estão vendo que tem aqui o maior igual? Maior igual, tem aqui 30 anos ou mais, certo? Então eu vou escrever aqui para vocês. Vamos tentar escrever isso usando função acumulada. Ele quer saber a probabilidade da sua variável aleatória assumir um valor maior ou igual a 30. Você poderia simplesmente vir aqui na tabela, olhar a faixa etária de 30 anos, cadê aqui, ó? Aqui, ó, 30 anos, tá aqui, ó, tem 8%, né? É só você somar essa faixa etária com essa faixa etária com essa faixa etária, somar essas aqui todas, até a última, que é essa daqui, e ver quanto é que dá a soma, ó. Deu aqui, ó, 49%, foi o que somou essas proporções todas aqui, de todas as faixas etárias acima de 30 anos. Somou 49%. Mas eu não quero fazer assim, eu quero mostrar o algebrismo com função acumulada. Tá? Então vamos olhar lá. Probabilidade de x maior ou igual a 30. Lembra do complementar que a gente comentou? Probabilidade de x maior ou igual a 30 é 1 menos a probabilidade do x não ser maior do que 30. Não ser maior ou igual a 30, concordam? Probabilidade do x ser maior ou igual a 30 é 1 menos a probabilidade do x não ser maior ou igual a 30, concordam? Tudo bem até aqui? Eu estou fazendo aquilo de P de A é igual a 1 menos, né, o, o P de A complementar. Né? Então, o que, que acontece? Quem é o complementar deste evento? Isso aqui é um evento, tá? Que é aleatório, x maior ou igual a 30. Quem é o complementar? Quem é o oposto dele? Quem é a negação dele? X maior ou igual a 30. Quem é o complementar? X menor do que 30. Então, muito cuidado agora com o que eu vou escrever aqui. Ó. X menor que 30. Posso botar menor igual a 30? Posso escrever ali, aqui, x menor ou igual? Não posso. Por quê? Porque aqui o 30 está incluído. Aqui é 30, 31, 32 em diante. Aqui não pode entrar o 30. Aqui é do 30 para baixo sem contar o 30. Todo mundo concorda? Tudo bem? Agora preste atenção no que eu vou fazer aqui. Ó. Isso que está aqui é uma pergunta. É a mesma coisa que isso aqui? Sim ou não? Não. Por que que não é? Porque para ser acumulada aplicada no ponto 30, tem que ser menor ou igual aqui. Ó. Não pode ser assim. A definição de função acumulada diz que tem que ter o igual. Então, isso aqui não é o f de 30. Eu não sei quanto é isso aqui. Mas eu posso fazer um ajuste aqui bem fácil e resolvo esse problema. O que, que eu faço aqui? Eu posso escrever isso aqui como 1 menos probabilidade de x menor ou igual. O que, que eu boto aqui? Para não mudar nada. Ó, isso que está aqui é igual ao que está aqui. Como é que eu faço para botar menor ou igual aqui? Todo mundo consegue ver que é só eu botar 29 que resolveu? Eu estou anotando a idade da pessoa em anos. Se é menor do que 30, é menor ou igual a 29, concordam? Agora sim, agora eu posso usar a função acumulada. Isso daqui é 1 menos o Fzão aplicado no 29. Agora eu posso. Se fosse contínuo, não ia fazer diferença nenhuma isso. Mas eu vou explicar o contínuo em outra aula, tá? No caso contínuo, vocês não vão ter essas preocupações de menor igual, menor, não vai ter nada disso. Mas no caso discreto tem que se preocupar. Isso faz muita diferença. Por isso que cálculos demográficos tem que tomar muito cuidado com esses pontos, com as idades que você está olhando, para não contar duas vezes a mesma coisa, tá? Mas todo mundo entendeu aqui que o menor que 30 virou menor ou igual a 29, que virou acumulada no ponto 29? Todo mundo entendeu? Então agora vamos pegar a tabela e pegar esse número pronto, né?
Então, isso aqui é 1 menos. Quem é o Fzão de 29? Vamos lá para a tabela. Vamos procurar o 29. Tá aqui, ó. Esse 009 é a minha função de probabilidade, é o P. E quem é o 0,51? Esse 0,51 é a frequência relativa acumulada. Ele faz o papel da função acumulada. Esse 0,51 é a proporção de pessoas que têm até 29 anos. É exatamente o que eu quero, incluindo o 29. Então é o 0,51. Então é o número que está lá. 0,51. E aí vai dar o meu 0,49, que eu já sabia desde o começo, porque eu tinha somado. Essa é a resposta de qual é a probabilidade desse brasileiro selecionado aleatoriamente em 2010, né? Ter 30 anos ou mais. 49% de chance disso acontecer. Todo mundo entendeu? Eu só fiz esse algebrismo aqui para mostrar para vocês o uso da função acumulada. Tá? Eu vou mostrar ele de novo agora num outro uso. Tá bom? Que é a letra B. Todo mundo entendeu isso? Posso seguir? Então vamos lá. Olha essa pergunta agora aqui. Ó. O que vocês acham? Probabilidade de um brasileiro ter mais de 30 anos, ou 30, né? Foi 0,49. Qual é a probabilidade de um brasileiro ter mais de 30 anos, dado que você já sabe que ele tem menos de 40? Essa é a segunda probabilidade. Ou seja, selecionei um brasileiro e eu já sei que ele não tem 40 anos, ele tem menos de 40 anos. Qual é a probabilidade dele ter mais de 30 anos, 30 ou mais, dado que ele não tem 40? Essa é a probabilidade que está aqui embaixo. Vamos resolver isso. Então vamos lá, vamos para o quadro. Vamos para o quadro. É a letra B, né? Probabilidade de x maior ou igual a 30, dado que, essa barra vertical, x é menor do que 40. Ok? Vamos lá. Isso daqui, vocês concordam que é a mesma coisa que P de A dado B? Isso aqui é um evento A, isso aqui é um evento B. P de A dado B. A gente já tinha visto que P de A dado B ficava P de A interseção B sobre P de B. Isso vale para variáveis aleatórias também, não só para eventos simples. Então, eu vou pegar a interseção. Quem é a interseção? Probabilidade de x maior ou igual a 30, interseção com x menor que 40, dividido pelo P de B, que é o que está aqui, ó, dividido pela probabilidade de x menor do que 40. Tudo bem até aqui? Ok até aqui? Então tá. Então vamos continuar agora aqui. Ó. Vamos olhar para esse aqui da direita. O que significa o que está aqui em cima? Qual é a interseção de x maior ou igual a 30, interseção com x menor que 40? Eu consigo escrever isso num evento único. Né? Eu consigo escrever isso, o de cima, colocando um intervalinho aqui, né? Um x aqui. O que eu coloco para ser isso aqui? X maior ou igual a 30 e ao mesmo tempo menor do que 40. Concordam que eu poderia fazer assim? Ó? Ele tem que ser menor do que 40 e tem que ser maior ou igual a 30. Tudo bem? O de cima? Todo mundo concordou? Maior ou igual a 30, menor que 40. Maior ou igual a 30, menor que 40. É a interseção. E o de baixo eu vou manter igual. Posso aplicar a função acumulada? Posso pegar o de cima e fazer que isso aqui é fzão de 40 menos fzão de 30 e o de baixo é fzão de 40? Posso fazer isso? Não. Todo mundo está vendo que não? Por que eu não posso? Porque a igualdade está no lugar errado. Né? Aqui embaixo, cadê o igual? Cadê o menor igual? Não tem.
Aqui em cima, cadê o menor igual que era para estar aqui no 40? Não tem. E o que, que esse igual está fazendo aqui no 30? Não era para ter. Como é que tinha que ser a cara do evento? Tinha que ser desse jeito aqui, ó. Probabilidade de x aqui, ó, maior que A e menor ou igual a B. O menor ou igual é na direita. Nada disso está acontecendo aqui. Então, eu vou consertar. Vamos consertar isso. Então, no caso discreto, eu vou consertar. Então, vai ficar, vamos repetir aqui. Vai manter um x aqui. Embaixo vai manter um x aqui. Peraí. Então, vamos lá. O que, que eu quero? Eu quero que tenha essa cara aqui. Todo mundo concorda? É isso que eu quero? Menor ou igual ali embaixo, menor e menor ou igual ali em cima. Todo mundo concorda? Tudo bem até aqui? Agora vamos completar o que está faltando. Vamos olhar aqui. Se x é maior ou igual a 30, x é maior do que quanto? Se x é maior ou igual a 30, x é maior do que quanto? 29. Todo mundo entendeu? Se o cara tem mais de 29 anos, é porque ele tem 30 ou mais. Resolvi o lado esquerdo. E o lado direito? Se ele tem menos de 40, ele tem idade menor ou igual a... Alguém já escreveu aí? 39. A mesma coisa aqui embaixo. Se ele tem idade menor do que 40, x menor que 40, então é menor ou igual a 39. Todo mundo entendeu isso? Viram por que é importante o cuidado com aquilo que eu comentei lá? Isso só é verdade para variável discreta, tá? Aí agora está prontinho. Agora é só terminar aqui, ó. O que, que vai ficar em cima? Em cima vai ficar f de B menos f de A. Então vai ser f de 39, ou seja, a proporção de pessoas ou a probabilidade de uma pessoa ter até 39 anos, menos as que têm até 29, e isso tudo dividido pelo f de 39. Todo mundo entendeu? E aí agora eu só uso função acumulada. Todo mundo entendeu o que aconteceu aqui e aonde eu usei a propriedade? E aí onde que eu vou pegar esses números? Na tabela. Vamos olhar lá. Quem é? Eu vou precisar de dois números, né? O de 39 e o de 29. Quem é o f de 29? A gente já viu ele, né? F de 29 é esse aqui, ó. 0,51. É o acumulado até 29. E quem é o f de 39? É esse aqui, ó. 0,665. E aí nos slides já tem a resposta. Aqui, ó. Olha só. A primeira tá feita aqui, bonitinha, tá? Eu só pulei um passo aqui, eu não escrevi menor ou igual a 29, tá? Mas tá aqui a resposta. E no 2, ó, tá aqui toda a conta arrumando certinho, tá? E aqui estão os números, o 0,665 e tal. Aí deu aqui, ó, 0,233. Viram como uma probabilidade pode mudar dependendo do que você condiciona? Qual é a probabilidade do cara ter mais de 30 anos? 30 ou mais? Era quase 50%. Tá bom, mas dado que eu sei que o cara não tem 40, essa probabilidade já caiu para 0,23. Certo? Porque se o cara não tem 40, o mais provável é que ele também não tenha 30. Certo? Você vai pegar do universo de pessoas até 40 anos, qual é a proporção que tem entre 30 e 40? Essa proporção não é tão grande quanto a dos que têm menos de 30. Por isso que caiu aqui a probabilidade. Antes não, antes era qual era a probabilidade do cara ter 30 ou mais. Então era a chance do cara ter 30, 40, 50, 60, 70, 80, era uma chance alta. Ia quase meio. Entenderam? Conseguiram entender esse exemplo? Tá. Então, ok. Fechamos esse... Para que serviu esse slide aqui? Definir variável aleatória e olhamos o caso discreto. O caso discreto tem duas funções importantes. A função de probabilidade, que é a P de x, que dá as probabilidades de cada ponto,
e a função acumulada, que dá as probabilidades acumuladas até cada ponto, certo? E aí a gente conseguiu calcular probabilidades aqui, ó, desse tipo, né? Então, vocês já viram aquelas contas do tipo assim, qual é a probabilidade de um brasileiro que está nascendo agora viver mais de 80 anos? É feito com coisas desse tipo aqui, ó, eventos desse tipo. E qual é a probabilidade de uma criança, de uma pessoa que já passou dos 5 anos de idade, chegar aos 80 ou passar dos 80? É feito com coisas desse tipo aqui, ó. Só que aqui poderia ser: qual é a probabilidade do cara ter mais de 30 anos, dado que eu já sei que ele não é bebê, dado que X é maior do que 5, por exemplo, dado que ele já tem 5 anos ou mais. Entende? Dá para fazer contas assim. Então, isso aqui ajuda muito para cálculos, principalmente demográficos. É importante não errar esses pontos aqui, tá? Ok? Eu vou fechar esse daqui. E agora a gente vai falar de um outro aspecto, tá? De variáveis aleatórias, que é esperança e variância. Isso é uma outra coisa que talvez vocês não tenham escutado antes, né? Mas não é só um conjunto de dados que tem média e variância. Na verdade, variáveis aleatórias também tem. Como é que você tem que enxergar uma variável aleatória? Imagina que a variável aleatória é algo que vai acontecer ainda. Você ainda não sabe o que vai acontecer, certo? Mas você sabe o que pode acontecer com ela. Então, você tem uma noção do quanto que ela pode dar em média, do quanto ela varia antes de observar. Depois que você observa, aí você usa estatística descritiva, calcula a média, calcula a variância de um conjunto de dados. Mas antes de observar, você vai pensar em termos probabilísticos. Qual é a variabilidade que eu espero que ela tenha? Qual é a média que eu espero que ela tenha? Certo? Por isso que vai aparecer esse nome aqui, ó, famoso, ó, esperança. Quando aparecer esperança na cabeça de vocês, vocês têm que pensar em que palavra? Média. Esperança é a média de uma variável aleatória. Por que a gente chama esperança? Porque é algo que não aconteceu. Então é como se eu dissesse assim, ó, qual é a altura média dos brasileiros? Aí alguém me fala, 1,70 m. Da onde você tirou isso? Ah, o IBGE fez um censo e perguntou a altura das pessoas e deu 1,70 m. Ok, essa é a média da altura das pessoas. Agora imagina que eu vou selecionar um brasileiro aleatoriamente. Qual brasileiro pode ser selecionado? Qualquer um. Qual vai ser a altura dele? Certo? Eu não sei. Mas essa variável que não aconteceu ainda, que é o valor da altura da pessoa que eu vou selecionar, é uma variável aleatória, ela vai ter uma média. E como que a gente vai chamar essa média? De valor esperado. Esperança, o quanto que eu espero que ela assuma. Que pode ser 1,70 também. Entende? Mas a gente fala essa palavra, né, esperança, tem livros que traduzem ainda do português antigo, expectância. Ninguém mais fala isso, tá? Mas tá certo, se você falar para alguém, a expectância de X, tá certo. Mas o mais comum é falar esperança ou o valor esperado de uma variável aleatória, ou falar média. A média dessa variável aleatória é tanto. O que significa? É o quanto você espera que ela vai dar. Certo? E variância é a mesma coisa, só que é como se fosse uma variância esperada, né? No mundo das coisas que não aconteceram. É assim que você tem que imaginar. Tá? É isso que a gente vai ver agora. E isso também vale para mediana, existe mediana de variável aleatória, existe moda, existe primeiro quartil, segundo, tudo existe, mas eu não vou entrar nesse mérito aqui, porque senão é muita coisa. O mais importante é saber esperança e variância. Tá? Vocês aprenderam para um conjunto de dados e agora vamos ver para uma variável aleatória como que funciona isso. Então a primeira coisa que vocês têm que saber é uma variável aleatória, tá? Quando você estiver falando de valor esperado, média ou esperança, que é a mesma coisa, você vai denotar isso dessa forma que está aqui, ó. Esperança de X. Vai aparecer um Ezinho com um X maiúsculo dentro. Apareceu isso aqui, você já sabe que é a média da variável aleatória, o valor esperado dela, certo? Outra anotação, não muito comum, mas que alguém pode usar, é esse mid-x. É a média da variável aleatória x. Como que isso vai ser feito no caso discreto? Tá?
No caso discreto, vai ser o somatório de x vezes p de x. Tá? Então, olha só. Vejam aqui, deem uma olhadinha aqui, vou tentar pegar aqui naquele exemplo aqui. Ó. Olhem isso aqui. Qual é o valor mais provável que o y pode dar? Você vai lançar a moeda 3 vezes. Qual é o número de caras mais provável que pode acontecer? 1 ou 2, concordam? Imaginem você pegando essa moeda, lança 3 vezes e anota o y. Aí faz de novo. Lança 3 vezes e anota o y. E faz de novo. E de novo, e de novo, e de novo. E faz isso muitas vezes. Vocês acham que essa média da variável aleatória que você vai obter, se você repetisse isso muitas e muitas e muitas vezes, ia estar próximo de qual número desses aí? 0, 1, 2 ou 3? O que vocês acham que ia dar a média? Você fez a primeira vez, deu 2. Fez a segunda, deu 1, vai fazendo a média. A terceira vez, deu 3 caras. Põe lá o 3. Faz a média. Mas vocês não acham que pode dar 1,5? Está fazendo a média. Se ficar dando 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, a média é 1,5. Se ficar dando 0,3, 0,3, 0,3, a média é 1,5. Vocês estão vendo que é meio simétrico? Tem 50% de chance de dar maior ou igual a 2 e 50% de chance de dar menor ou igual a 1. Estão vendo? 1 oitavo mais 3 oitavos, 1 oitavo mais 3 oitavos. Vocês concordam que daria para a gente fazer uma média ponderada aqui? O que seria a média ponderada? O y é 0 com que peso? 1 oitavo. Ele é 1 com peso 3 oitavos. Ele é 2 com peso 3 oitavos. Ele é 3 com peso 1 oitavo. O que vai acontecer? Você vai dar um peso maior para o 1 e para o 2, que são os mais prováveis. É exatamente isso que é a esperança de uma variável aleatória discreta. É uma média ponderada dos valores possíveis, onde os pesos são as probabilidades. É a P de x. Entenderam a intuição? Ok? Então vamos agora olhar lá o slide que define. É exatamente isso que está aqui. Ó. A esperança de x, no caso discreto, é o somatório para todos os x pertencentes a ômega x. O que é ômega x? O conjunto de valores possíveis de x. Então, para todos os x possíveis, faz a seguinte soma. X vezes a probabilidade de x. Faz essa soma. E vai dar o valor esperado. Tá? Aqui embaixo tem só um outro exemplinho que é o seguinte. Ó. Só para entender o que está ali. Ó. O que a gente está dizendo é o seguinte. Esperança, se você escrever assim, ó, esperança de x, isso vai ser somatório. Vou escrever aqui embaixo, para todo x, imagina todo x que tem, de x vezes p de x. Então, se você tiver x igual a 1, 2, 3, vai ser 1 vezes p de 1, mais 2 vezes p de 2, mais 3 vezes p de 3, ok? É isso que vai ser, essa definição de esperança no caso discreto. Mas e se alguém perguntasse para você assim, tá bom, mas e se ao invés de fazer esperança de x, eu fizesse esperança de x ao quadrado? Então é como se fosse assim, eu não vou anotar mais só o x, eu vou pegar o x e vou elevar ele ao quadrado. Então se x for 1, x ao quadrado é 1. Se x for 2, x ao quadrado é 4. Se x for 3, x ao quadrado é 9. Eu quero saber a média dessa variável aleatória aqui, ó, que é x ao quadrado. É uma nova variável aleatória que é pegar essa variável aleatória aqui e elevar ao quadrado. A definição está dizendo que você mantém isso aqui, mantém o p de x, mas bota x ao quadrado aqui. Então, olhem o que foi feito aqui. Ó. O que estava aqui veio para cá. Entenderam? Então, se alguém perguntasse para você assim, tá bom, então me fala quem é esperança de logaritmo natural de x. Vai ser somatório de logaritmo natural de cada x possível vezes
a probabilidade de cada x possível para todo x. Então, notem que aconteceu de novo aqui. Ó. O que está aqui dentro vem para cá. Ok? Entenderam isso? Isso vai ser útil para entender variância. Tá? Então, em linhas gerais, qualquer coisa que você botar aqui, que é uma função de x, ela vai entrar aqui nesse somatório. Olha o que está aqui no quadro. Para qualquer função g, esperança de g de x vai ser somatório de g de x, p de x. Entenderam? Não importa a função que eu faça. Apliquei x ao quadrado, vai ficar aqui x ao quadrado. Apliquei exponencial de x, vai ficar aqui exponencial de x. Vai ficar aqui dentro. Ok? Vamos ver um exemplo disso. Aliás, deixa eu pegar. Já vai ter o exemplo aqui, deixa eu só dar a explicação que eu já tinha dado. A esperança de x é uma média ponderada dos valores possíveis de x, onde os pesos são as suas probabilidades de ocorrência. E, de novo, esperança de x também é o centro de gravidade de uma distribuição. Tá? Só que agora não vai ser de um histograma, é de uma distribuição teórica, daquela P de x que a gente tem. Se você pegar o centro de gravidade da P de x, vai dar exatamente a esperança de x. A mesma noção que a gente tinha para a média de um conjunto de dados vai valer aqui. Tá? Então, aqui, ó, naquele exemplo anterior, lancei a moeda 3 vezes. Quem é o valor esperado de y? Então, vamos botar aqui no quadro. Como é a primeira vez, né? Vamos botar aqui, ó. Quem é esperança de y? Vai ser o somatório de todos os y, vou botar aqui, somatório para todo y, de y vezes p de y. Como é que fica isso? O que significa esse bando de símbolo aqui? Significa isso aqui, ó. Quem eram os valores possíveis de y? Eram 0, 1, 2 e 3. Então vai ficar 0 vezes p de 0 mais 1 vezes p de 1 mais 2 vezes p de 2 mais 3 vezes p de 3. É isso que é a esperança. Entenderam? Então, olha lá no exemplo. Quem é o valor esperado de y? É exatamente o que eu acabei de escrever no quadro. Tá aqui. Olha quanto é que deu. Que surpresa. 1,5. Né? Que coisa surpreendente, né? Vamos olhar aqui mais um indício de que tinha que dar 1,5. E eu não comentei na hora com vocês. Lembram desse gráfico aqui? Isso aqui é a função de probabilidade, né? Vocês estão vendo que ele é só a barrinha vertical, porque é só pontinhos, né? Não tem uma área aqui. Mas imagina essa figurinha aqui, esses 4 palitinhos. Quem é o centro de gravidade aqui? Se isso aqui fosse uma figura, onde você ia botar o dedo para equilibrar essa figura desses 4 palitinhos aqui? Vocês concordam que vocês iam colocar ele no 1,5? Iam colocar no 1,5. Ou seja, ele é o centro de gravidade. É o valor esperado. Certo? Isso significa que você tem que fazer uma previsão no 1,5? Não, porque nunca vai acontecer 1,5. Mas lembre, a média não necessariamente é um valor que pode ser observado. Né? Lembre do número de filhos. Qual é o número médio de filhos por mulher no Brasil? Com certeza não é número inteiro, é abaixo de 2. Acho que é 1,9, 1,7, nem sei quanto é que está, mas é abaixo de 2. O número de filhos por mulher. E não quer dizer que uma mulher pode ter meio filho, né? Só lembrem disso, a média pode dar qualquer número, não precisa ser um número que pertence aos valores possíveis da variável aleatória, tá? Ok? Fez sentido aqui? Esse valor esperado? O valor esperado do número de caras é 1,5. É o que a gente, em média, espera. Tá legal? Olha lá, o desenho que eu tinha. Nem precisava ter trocado slide, né? Tava aqui, ó. Exatamente o centro de gravidade dessa figura. Beleza até aqui? A gente já definiu a esperança. Agora vamos ver coisas mais legais para se fazer com esperança, tá? Vamos ver dinheiro, né? Qual o ganho esperado apostando na Mega Sena para concorrer a um prêmio de 20 milhões? Assuma que o prêmio não será dividido
e que o bilhete simples custa R$ 3,50. Ó, eu estou simplificando a realidade. Vamos assumir que só você vai apostar na Mega Sena, tá? Ou que é garantido que se você acertar, você vai ganhar sozinho. É uma simplificação da realidade, tá? Mas vamos assumir isso. Qual o ganho esperado? Tá vendo essa palavrinha aqui, ó? Qual o ganho esperado? Primeira pergunta que eu faria para vocês: o quanto você vai ganhar na loteria? É uma coisa certa? Ou é uma coisa que é aleatória? Quanto você vai ganhar na loteria? Você vai apostar para domingo que vem. O seu ganho é uma variável aleatória ou é algo certo? É uma variável aleatória. É uma variável aleatória discreta ou contínua? Olhem o que está escrito aqui, ó. Vamos pensar. Quais os valores possíveis que você pode ter de ganho? Pense só na variável ganho. Criei uma variável aleatória x, que é o meu ganho. Quais os valores possíveis que você pode ter? Ou ganho ou lucro, tá? Quais os valores possíveis dessa variável aleatória? Quais são os valores possíveis dessa variável aleatória? Você pode ganhar 10 milhões? É possível você ganhar 10 milhões nesse joguinho aqui? É possível ganhar 10 milhões? Não, não é possível. Olhem o que está escrito aqui. Você vai apostar na Mega Sena, o prêmio é 20 milhões e não vai ser dividido. O que acontece se você perder? Qual é o seu ganho se você perder? Se você apostou uma bilhete simples e não ganhou, qual foi o seu lucro? Qual foi o seu ganho? Zero? Se fosse zero, eu diria para vocês apostarem todo mês na loteria. Menos 3,50. Tá? Não esqueçam desse pequeno detalhe. O bilhete não é de graça. O seu lucro foi menos 3,50. E se você ganhar, qual é o seu ganho esperado? Quanto tu vai ganhar? Não, ganho esperado não. Qual é o teu ganho se você acertar? Se a sua aposta for a aposta vencedora. Qual vai ser seu ganho? Não é 20 milhões. Você não vai ganhar 20 milhões. Você vai ganhar 20 milhões menos 3,50. Vocês acham que isso não faz diferença? Isso faz toda a diferença, tá? Mas o seu ganho vai ser 20 milhões menos 3,50. Vai ser 19 milhões e tanto. Ok? Tudo bem até aqui? Então, vocês concordam que só tem dois valores possíveis? Só tem dois valores possíveis. Menos 13,5 e 20 milhões menos 13,5. São os dois valores possíveis, concordam? Então, o ômega x aqui só tem dois valores possíveis, é uma variável aleatória discreta, porque o espaço amostral de x, o ômega x, é finito. Só tem dois valores. Até aqui tudo bem? Então vamos lá. Se você tem uma variável aleatória que tem dois valores possíveis, é uma variável aleatória discreta, ela tem função de probabilidade, ela tem função acumulada e ela tem valor esperado. E olhem a palavra mágica aqui, ó. Qual o ganho esperado? O que eles querem que você faça? A média dessa variável aleatória. Que vai representar o quê? Imagina que você é imortal e você faz esse jogo aí a sua vida inteira. Você fica por uma eternidade apostando nesse jogo. Então, a maior parte das vezes, quanto que é o seu ganho? Menos 13,5, menos 13,5, menos 13,5, menos 13... Um dia você ganha. Ganhou 19 milhões e cacetada. Aí continua, menos 13,5, menos 13,5, menos 13,5, menos 13... Ganhou. Menos 19 milhões e um pouquinho. E você fica fazendo isso por uma eternidade. E aí você faz a média do quanto você ganhou nessa eternidade. É isso que é o valor esperado. Vocês acham que vai dar o quê? Antes de fazer qualquer conta, me deem uma noção do que a mente de vocês diz que vai dar. Se você fosse uma entidade que pode viver eternamente, a loteria nunca acaba, e você ficasse jogando e calculasse a média do seu ganho. Toda hora vai ser a média entre dois valores, ou menos 13,5 ou 20 milhões menos 13,5. Então, são dois números, você vai ficar fazendo a média do que der.
A maior parte das vezes vai dar 13,5, 13,5, 13,5 negativo, né? 13,5, 13,5, 13,5, 13,5, 13,5, 13,5, 13,5, mas a cada não sei quantos milhões lá vai aparecer uma vez que tu ganha na loteria. Vai aparecer lá um 19 milhões, 999 mil, né? 996,5, vai aparecer esse valor. Depois vários menos 3. Essa média, calcula a média do quanto você ganhou depois de uma eternidade brincando na loteria. O que vocês iam pensar desse número? O que vem na cabeça de vocês sobre esse número? O que vocês poderiam me dizer sobre esse número? Thiago Neri falou, eu acho que vai dar zero. Alguém acha que vai dar um número alto, baixo? Acha isso mesmo? Tem três opções. Três opções que eu vou dar para vocês. Uma já foi dada aqui do Thiago Neri, que ele falou que acha que vai dar zero. Quem não acha que vai dar zero, acha que vai dar um número positivo ou negativo? A pergunta é essa: vocês acham que essa média vai dar positiva, ou seja, ao final da eternidade esse jogo vai dar lucro? Quem acha que ao final da eternidade esse jogo vai dar negativo, ou seja, você vai ter prejuízo? E quem acha que ao final da eternidade é 0 a 0? O que vocês acham? Tá, é legal que vocês estão variando bastante a resposta, né? Então, olhem só como é que funciona isso aqui, ó. Variável aleatória, ela só assume dois valores, concordam? Minha variável aleatória x é ganho ao apostar um bilhete. Quais os valores que ela assume? Menos 13,5 e 19.999.996,50 centavos. São os dois valores possíveis da variável aleatória. Qual é a P de x? Ou seja, qual é a probabilidade desse valor aqui ser o seu ganho? É a probabilidade de você ganhar na Mega Sena com uma aposta só, que é 1 em 50 milhões. Certo? Qual é a probabilidade de acontecer esse valor aqui? É o complementar desse, é 1 menos 1 sobre 50 milhões, que dá esse número aqui, ó. 50 milhões 63.859 dividido por 50 milhões 63.860, que é praticamente 1 e esse é praticamente 0. Tudo bem até aqui? O que vai ser o valor esperado, então? Lembrem, valor esperado é o somatório de x vezes p de x. Então, vai ser um número menos 13,5, com esse peso aqui, mais esse numerozão aqui, com esse peso aqui. Então, vai ser menos 13,5 vezes essa probabilidade, mais 19 milhões e tanto vezes essa probabilidade. Olha quanto é que deu. Menos R$ 3. Olha que coisa. Você ficou a eternidade jogando e você vai ver quanto sobrou na sua carteira. Não, então, não foi levado um monte de coisa aqui, tá? Não foi levado em consideração um monte de coisa. Não foi levado em consideração que você poderia dividir o prêmio. Então é você jogando sozinho e é uma Mega Sena que só ganha se acertar os 6. Não tem quina, nem quadra, nem nada, certo? Estou simplificando a realidade. Mas aqui deu menos 3,1. Então, ao final da eternidade, você olha a sua carteira e descobre que depois dessa brincadeira toda, fazendo infinitas vezes, você está devendo R$ 3,10. O que significa isso em termos práticos? Qual é a lição que isso dá para a vida? Jogo de azar. Resposta perfeita, Felipe. Jogo de azar. Não existe jogo de azar com valor esperado de ganho positivo. Sabe quando acontece isso? Vocês já viram aquelas pessoas que ganham dinheiro? Vocês viram, recentemente saiu uma notícia de um casal nos Estados Unidos de matemáticos. Assim, uma família tradicional lá fez a conta numa loteria que tinha lá, comum lá nos Estados Unidos, que fazendo a conta nas probabilidades, eles perceberam que, em média, se eles agissem e apostassem de tal forma lá, eles iam ter um ganho positivo. Não era muito, mas era um ganho positivo. Que eles começaram a fazer? Começaram a apostar toda semana, toda hora, todo dia, apostando naquilo. E o que acontecia? Perdiam muitas vezes, mas ganhavam muitas outras e foram somando aquele lucro, certo?
Como eles foram fazendo aquilo muitas e muitas vezes, chegou um ponto que eles contrataram uma equipe para preencher papelzinho e eles, às vezes, assim, eles tinham que apostar, fazer apostas de 10 mil dólares, apostas de 50 mil dólares, e eles tinham que investir, às vezes, tipo, 2 milhões para ganhar 4 milhões, né? Ou seja, não basta, para você ganhar muito dinheiro, tem que ter muito dinheiro também, né? E eles foram fazendo isso até alguém descobrir esse erro do jogo lá da aposta e corrigir, e aí mudou e não pode mais, entende? Mas isso é um jogo com defeito, é um jogo que não é jogo de azar. A maior parte dos jogos de azar que tem por aí, jogos de cassino, enfim, tudo que é lugar, são jogos que têm valor esperado negativo para quem joga e positivo para quem é o dono do jogo. Entende? Por isso é jogo de azar. Se você for dono de uma casa de apostas, não tem problema de vez em quando você ter que dar um prêmio alto para a pessoa, porque você sabe que, em média, as outras pessoas vão pagar para você esse prêmio. Agora, se o seu cassino tem jogos que têm valor esperado aqui, que é positivo para o cliente, você vai quebrar. Entenderam? E a Mega Sena dá negativo nessas circunstâncias que eu estou colocando aqui, tá? Aí alguém comentou, mas eu posso ganhar na quadra, posso ganhar na quina, e eu vou dizer, tá bom, e quando você ganha, você pode ter que dividir o prêmio. Então é um pouco difícil fazer essa conta, tá? No caso da Mega Sena, porque vai dependendo da quantidade de pessoas que acerta. Mas não tenha dúvida, né? Por isso que, inclusive, a loteria aqui no Brasil, ela já pega parte das apostas e não devolve para as pessoas, né? Parte das apostas ela guarda e depois divide um outro prêmio lá, para sempre ter lucro. Então, loteria sempre vai dar lucro aqui no Brasil, né? Essas, pelo menos, as que são as oficiais. Todo mundo entendeu? Um exemplo? Gustavo, Oi. Felipe falando, eu queria só tirar uma dúvida. Você ilustrou esse exemplo tendendo a linha do tempo ao infinito, né? Uhum. Mas aparentemente em um só evento esse valor esperado também dá menos 3,1. Eu só não entendi Não, não, não. Na verdade é o seguinte: essa... o X nunca vai dar menos 3,1. Se você fizer uma vez só, vai dar menos 13,5 ou 19 milhões. Se você fizer uma vez só. A única maneira de entender esse menos 3,1 é se você imaginar esse experimento sendo feito muitas e muitas e muitas vezes e você fazendo a média desses dois valores aqui, que vão sempre ser observados. Mas para cada aposta, nunca vai aparecer o número menos 3,1, só aparece esses dois. Isso aqui é só um resultado teórico de uma conta, imaginando a média de tudo que pode vir a acontecer. Em média, tá? Acaba que esse aqui tem um peso maior, né? Acaba ficando negativo. Apesar dele ser pequenininho aqui, esse aqui ser 19 milhões, esse aqui o peso dele é tão pequeno que em média não faz ficar positivo, né? E aquilo que o Thiago Neri botou logo no começo, ele botou zero, né? Se você faz essa conta aqui e esquece de botar menos 13,5, é como se você assumisse que apostar na loteria não custa nada. E realmente, se não custar nada, é meio irracional você não apostar. Se a loteria fosse de graça, tá? O raciocínio lógico diria que você tem que toda semana ir lá para a fila apostar, tá? Não tem lógica você não apostar, Perfeito. tá bom? Falou. Bom, o que que acontece? Isso aqui, deixa eu ver aqui, esse aqui é mais uma observação, mas eu não vou dar muita importância nisso aqui, porque eu vou falar disso aqui mais para frente, na aula que vem. Então, eu vou só, deixa eu pular para cá. Quero mostrar outro exemplo para vocês, tá? Isso aqui é só um outro tipo de variável aleatória que vai aparecer, não se preocupem, é a geométrica. Isso aqui vai aparecer numa aula mais para frente, tá? Aqui é só para vocês verem uma variável aleatória que assume mais valores possíveis. Aqui é a função de probabilidade e aqui é a função acumulada, subindo ó, naquela forma de degrau. Começando no zero e indo para 1. Mas vamos por esse exemplo aqui. Um vendedor de equipamento pesado pode visitar num dia um ou dois clientes com probabilidades 1/3 ou 2/3. Tá? Então, ou ele visita um cliente com probabilidade 1/3 ou dois clientes com probabilidade 2/3. Isso aqui é naquela época, né? Vocês viram aquele filme A Procura da Felicidade? Com Will Smith? Vocês já viram aquele filme?
Bom para chorar, né? Ainda mais se você tem filho. É bom para chorar muito. Mas, enfim, voltando. É como se fosse isso, tá? Na época, né, a pessoa vende alguma coisa que é muito cara e você vai atrás dos clientes, né? Então, você vende um equipamento para dentista, um equipamento para médico, algo desse tipo, costuma ser caro e você vai atrás do cliente para tentar vender. Então, vamos imaginar que é difícil vender. Mas quando vende, você ganha um valor bom. É esse exemplo aqui. Então, ele pode visitar um ou dois clientes por dia. O mais provável é ele visitar dois clientes por dia. A probabilidade disso acontecer é 2/3. E um cliente por dia é 1/3. Nunca acontece mais de dois nem menos de um. Vamos imaginar uma simplificação da realidade. Cada contato pode gerar uma venda. Essa venda vai ser 50 mil reais que ele vai ter, ou não vender nada. Tá? Ou ele vende ou não vende. Qual é a probabilidade dele vender? Ele já sabe, por histórico, que quando ele visita uma pessoa, a probabilidade da pessoa comprar é 10%. Em média, 10% das pessoas que ele visita compram. E 90% não compram. Aí vem aqui, ó, encontre a distribuição de probabilidade. Quando eu pergunto a distribuição de probabilidade, eu quero saber os valores possíveis de x e as respectivas probabilidades. Porque eu quero poder fazer esse gráfico aqui, ó, os valores possíveis de x e as respectivas probabilidades, tá? Eu quero a variável aleatória receita diária total com vendas e depois calcular o valor esperado, tá? Então, antes da gente começar, vamos pensar aqui. Receita diária com total de vendas. Quais os valores possíveis de receita diária que esse cara pode ter? Nota que aqui não tem despesa, tá? É só receita. A receita é aleatória. Por que a receita é aleatória? Porque ela depende de dois eventos aleatórios. Ó. Ela depende se ele vai conseguir ir na casa de uma ou duas pessoas e vai depender se essas pessoas vão comprar ou não. Mas eu pergunto, quais os valores possíveis de receita que esse cara pode ter? Num dia, ele saiu de casa. Ele vai voltar para casa com uma quantidade de dinheiro. Quais os valores possíveis de dinheiro que ele pode voltar na carteira? 0 ou 100? Não, tem mais coisa. Quais são os valores possíveis? Isso, vamos lá. Ele pode voltar para casa com R$ 0 de receita? Pode, é só não vender. Pode voltar para casa com 50 mil reais? Pode. Ele pode ter vendido só uma. Pode voltar para casa com 100 mil reais? Pode. Basta vender duas, certo? Agora, qual é a probabilidade de cada uma dessas coisas acontecer? Tá? Então, agora eu vou mostrar para vocês uma aplicação disso. Olha só isso aqui. Vamos tentar entender que tem muita informação na tela. Vamos lá para cima. Olhem lá para cima. Eu estou colocando todas as situações possíveis. Primeiro, vamos ver a primeira linha. Faz uma visita e não vende. Segunda linha. Faz uma visita e vende. Ok? Esses são os dois casos possíveis com uma visita. Depois vem, faz duas visitas e não vende nas duas, faz duas visitas, não vende na primeira e vende na segunda, faz duas visitas, vende na primeira, não vende na segunda, e por fim, duas visitas, vende nas duas. Todo mundo concorda que esses são os casos possíveis de visitas, do experimento, certo? Ok? Isso é só o experimento. Agora vamos pensar em probabilidade. A gente vai assumir aqui que os eventos visitar duas pessoas ou visitar uma pessoa não tem relação nenhuma com vender ou não vender, como se eles fossem independentes. Tá bom? Lembra da independência? P de A interseção B ficava P de A vezes P de B. O que quer dizer isso? Saber um não afeta o outro. Então, o fato dele estar numa casa e você quer saber se o cliente vai comprar ou não, não tem nada a ver com a outra casa que ele visitou. Certo? Estou assumindo isso, uma independência aqui. Tá? Então, vamos fazer aqui. Ó. O que vai acontecer? Essa primeira situação. Visitou um e não vendeu. Qual é a probabilidade dele visitar uma pessoa? Tá?
A probabilidade dele visitar uma pessoa era 1/3. E qual era a probabilidade dele não vender? Era 9/10. Qual é a probabilidade da interseção dessas duas coisas? A interseção dessas duas coisas, eu vou assumir que elas são independentes. Então, uma não afeta a outra. Então, vai ficar a probabilidade de fazer uma visita, que é 1/3, vezes probabilidade de não vender, 9/10, que deu 9/30. Todo mundo entendeu essa primeira linha aqui, esse número que está aqui, o 9/30? O 9/30 é a probabilidade dele visitar uma e interseção e não vender. E eu estou assumindo que visitar uma e não vender são independentes, por isso ficou o produto. Tudo bem a primeira linha? E quanto que ele vai ganhar? Qual vai ser a venda dele nessa situação? 0. Tá esse tracinho aqui. 0. Tá legal? Vamos olhar agora o segundo caso. Visitou uma e vendeu. Qual é a probabilidade disso acontecer? É a probabilidade de visitar uma, 1/3, vezes a probabilidade de vender, 1/30. E quanto que ele ganha? 50 mil. Todo mundo entendeu? A segunda linha. Tudo bem? Se tiver dúvida, me interrompa. Aí vem aqui. 2 visitas, tá? Qual é a probabilidade dele visitar 2 casas? Está aqui, 2/3. Não vender na primeira, 9/10. Não vender na segunda, 9/10. A interseção desses 3 eventos aqui, eu estou dizendo que é tudo independente, é o produto. Então fica 2/3 vezes 9/10 vezes 9/10, que dá 162/300. E quanto que ele ganha nessa situação? Nada. Ok? Vamos lá adiante. Aqui, 2 visitas. Não, aqui, visitou 2. Qual a probabilidade disso acontecer? 2/3. Não vendeu na primeira. Qual a probabilidade disso acontecer? 9/10. Vendeu na segunda. Qual a probabilidade disso acontecer? 1/10. Quanto que deu isso? 18/300. Quanto que ele ganha nessa situação? 50 mil. A outra, a mesma coisa. E por fim, a última aqui. 2 visitas, 2/3 a probabilidade. Vendeu na primeira, 1/10. Vendeu na segunda, 1/10. O produto disso tudo, 2/300. Quanto que ele ganha? 100 mil. Olhando esses números que estão aqui, ó, eu posso resumir na tabela aqui embaixo. Vamos olhar aqui embaixo agora. Ó. A distribuição de probabilidade de T. O T é isso aqui, ó, receita diária total com vendas, o T. São 3 valores possíveis. Quando que dá 0, né? Então, os valores eram 0, 50 e 100 mil. Quando que dá 0? Vamos olhar a tabela ali em cima. Tem 2 situações que deram 0. Estão vendo? A primeira tinha qual probabilidade? 9/30. A segunda tinha qual probabilidade? 162/300. O que a gente fez? Somamos essas 2 probabilidades aqui. 162/300 mais 9/30. Deu esse número aqui, ó. 252/300. É um número bem alto, vocês estão vendo que esse número é bem alto? 252/300 é um número consideravelmente alto. É o mais provável ele voltar para casa de mãos vazias, certo? Olha lá, 50 mil. Quais foram as situações de 50 mil? Foram 3 situações que ele ganha 50 mil. Com que probabilidades? 1/30 num caso, 18/300 no outro caso e 18/300 no outro caso. Fazendo a soma disso tudo, deu 46/300. Certo? E por fim, quantas situações ele ganhou 100 mil? Só essa situação aqui, que tinha qual probabilidade? 2/300. Está aqui, é 2/300. Tá? Então, essas 2 primeiras colunas estão me dando o quê? Os valores possíveis da minha variável aleatória, e a segunda coluna, a P de x, a função de probabilidade, as probabilidades associadas. Então, quem vai ser meu valor esperado? Olha o que está perguntando aqui. Ó. Calcule o seu valor esperado. Qual vai ser a minha receita esperada? Vai ser somatório da variável aleatória vezes as probabilidades. Então, vai ser 0 vezes 252/300, que dá 0. Mais 50 mil vezes 46/300, que dá 7.666. E, por fim, 100 mil vezes a probabilidade, 2/300, deu 666. Faz a soma. Olha quanto é que deu aqui de valor esperado.
8.333. Esse é o ganho esperado diário dele. Certo? Esse cara está bem de vida? Pergunta bem subjetiva, né? Se fosse hoje, está ganhando 8.300. Mas agora uma pergunta. Esse cara ele tem uma vida tranquila, do tipo assim, pode acontecer dele ficar um mês inteiro sem ganhar nada? Pode acontecer? Pode acontecer dele ficar um mês? Pode, certo? Pode acontecer de num mês ele ficar milionário também? Pode. Tem muita volatilidade aqui, muita variabilidade. Mas se ele viver essa vida aqui eternamente, tá? Ele vai ter, em média, ele vai perceber que ele ganhava, em média, por dia, 8.333. Só que é uma vida cheia de emoções, né? E com muitos não na cara. Porque veja que, olha só um pouquinho, peraí. Quando eu falo de. Quando eu falo essa coisa da linha do tempo, é uma ilustração para você imaginar, porque isso não existe, tá? Esse número, é só a intuição que está por trás, tá? Então, consideramos estender a linha do tempo ou a frequência de visita para valores altos? Não entendi. A gente não tem controle disso aqui. Eu só estou dizendo que, em média, é o que vai acontecer isso. Só que tem que lembrar, né, que essa média, para acontecer isso aqui, ó, olha só, qual era a probabilidade dele ganhar 100 mil? A cada 300 visitas, 2 vezes isso acontece em média. A probabilidade aqui, ó, 2 sobre 300. Então quer dizer que é 1 sobre 150. A gente espera mais ou menos que a cada 150 visitas ele consiga ter, a cada 150, não, a cada 150 dias ele ganhe 100 mil num dia. Isso em média, mas pode acontecer de levar mais tempo, certo? Então, assim, se ele fizer esse experimento aqui, você fala assim, eu quero ter a vida desse cara. Eu vou durante um mês fazer o que esse cara faz. Você não vai ganhar 8 mil, em média, por dia. Porque tem grande chance de você ter zero aqui, ou ter um valor mais baixo. Ter zero ou ter, tipo, valores próximos de zero. Mas se você ficar fazendo bastante tempo isso, você dá a chance para que eventos raros aconteçam. Certo? É igual a loteria, né? Eu não falei que a loteria você perdia R$ 3 em média só? Mas faz isso, joga na loteria 1.000 vezes. Quanto você acha que você vai perder se você jogar na loteria 1.000 vezes? Só 1.000 vezes. Joga 1.000 vezes na loteria. O que é o mais provável de acontecer? Perder as 1.000, concorda? Se o mais provável é perder as 1.000 e você custava 3,5, R$ 3,50 cada bilhete, tá? Você vai gastar R$ 3.500, certo? É isso? 3,5 vezes 1.000. Você vai gastar R$ 3.500 e não vai ganhar nada, certo? E isso só é verdade no infinito, para um número muito grande de vezes. É para quem vive assim, certo? É uma vida de emoções, mas quanto mais raro o valor que é o alto aqui, né? Quanto mais raro ele for, mais você precisaria de tempo para observar isso acontecer no mundo real. É nesse sentido que você pode estar perguntando para mim, né? Talvez seja isso. Tá bom? Por isso que loteria não dá, né? Faz muita diferença para você. Se eu falar assim para você, olha, a cada 50 milhões de vezes que você aposta, eu espero que você ganhe uma. Aí você planeja a sua vida para apostar 50 milhões de vezes. Aí eu falo, ih, cara, não deu. Você deu azar. Na sua vez aí precisou de 100 milhões de vezes para ganhar. Tá? Aí você pensa, não tenho 2 vidas para ficar apostando na loteria. Se eu fosse eterno, ok, valeria a pena, mas eu não sou eterno. Tá? Por isso que essa coisa da volatilidade é importante também de levar em consideração. Todo mundo entendeu esse exemplo? Vejam que esse exemplo envolveu um experimento que tinha várias coisas, ó, tinha número de visitas e tinha se vendeu ou não vendeu, 2 coisas aleatórias. Mas a variável aleatória que eu criei era uma variável aleatória discreta que só assumia 3 valores: 0, 50 mil e 100 mil. Ok? Tá claro aqui?
Por isso que valor esperado é muito útil para muita coisa. Tá? Beleza? Então, vamos lá. Falta definir agora a variância. Tá? A variância dá a mesma noção da variância de um conjunto de dados. O quanto que os valores da variável aleatória se dispersam, né, ou se desviam do valor esperado, ou teórico, né, dessa variável aleatória. É basicamente isso. Tá? A definição de variância, tá? A notação primeiro, a mesma notação que a gente usava para um conjunto de dados, aqui, ó, var, v, sigma 2, mesma coisa. Só que agora a gente vai escrever desse jeito aqui, ó. Tá? E esse jeito aqui, ó, é um jeito um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados, tá? Então, antes de eu calcular um exemplo aqui, ó, eu vou para o quadro só para explicar para vocês um paralelozinho, para quando vocês verem aquele símbolo de esperança, vocês não ficarem com medo dele. Tipo, mesmo que você fale, eu não gosto de matemática, eu não gosto de estatística, eu não gosto de probabilidade, vamos olhar para ele sem medo, vamos pensar na média, simplesmente na média, tá? Sempre que você fizer isso aqui, ó, somatório para ir variando de 1 até n de xi sobre n, você está fazendo a média, vou botar essa anotação aqui, ó, a média de x. Tudo bem? Ok aqui? Isso é para um conjunto de dados. Tá legal? Se alguém botar um 2 aqui, ó, o que é isso aqui? Xi ao quadrado. Eu tenho meu x, mas eu não vou fazer a média de x. Eu vou somar os valores de x ao quadrado e dividir por n. Eu vou ter a média de x ao quadrado. Se alguém chegar e botar aqui dentro, ao invés de botar xi, botar, deixa eu pensar, logaritmo natural de xi. Logaritmo. O que você vai ter aqui? A média de ln de x. Não importa o que você botar ali dentro. Se você somar e dividir pela quantidade de termos somados, você está fazendo uma média. Então é como se eu dissesse assim, não sei se tem alguém aqui que é da época do Pense Bem, né? Um brinquedo da estrela, que você tinha que adivinhar o número do meio, aparecia um quadradinho lá, né? Se você botar aqui dentro qualquer coisa, um quadradinho aí, você está fazendo a média do quadradinho. Eu nunca tive o Pense Bem, era muito caro aquilo, pelo menos para mim. Tá? Mas eu conhecia, né? Tinha na televisão os comerciais. Entenderam esse conceito aqui? Sempre que você soma alguma coisa e divide por n, você está fazendo a média dessa coisa que você está somando. Então, se você somar x, você está fazendo a média de x. Se você somar x ao quadrado, você está fazendo a média de x ao quadrado. Se você somar a exponencial de x, você está fazendo a média da exponencial de x. Tudo bem isso aqui? Isso é para um conjunto de dados. Tá legal? O que eu quero dizer para vocês? Para variáveis aleatórias, tá? Sempre que você escreve isso aqui na frente, é como se você estivesse dizendo média. Então, se alguém falou isso aqui para você, o que ela está dizendo? Pega todos os valores de x e faz a média deles, ponderando pelas probabilidades. Mas é a média da variável x. Se alguém escrever isso aqui, é a média da variável x ao quadrado. Por que eu não escrevo somatório de xi dividido por n? Porque isso aqui é para um conjunto de dados. Isso aqui é para uma variável aleatória que não aconteceu ainda. Vejam isso aqui, ó. Todas essas contas que a gente está fazendo aqui, ó, percebam que nada disso aqui aconteceu. Isso aqui é no mundo teórico. Isso aqui, ó, essa variável aleatória tem 3 valores possíveis. Eu não sei qual que vai acontecer amanhã. Isso aqui é a receita diária. Qual é a receita diária de amanhã? Não sei, mas está aqui a conta. São os 3 valores possíveis. E esse aqui é a média desses 3 possíveis. Certo? Entenderam? Não é que eu peguei uma média de receitas que esse cara me deu. Isso são os dados. Você vai fazer estatística descritiva. Eu estou falando do mundo teórico, no mundo das probabilidades, valor esperado.
É claro que um tem relação com o outro, né? Se essa variável aleatória tem média 8.333, quer dizer que se você coletar os dados desse vendedor, por uma amostra muito grande, o que vai acontecer? A média vai dar 8.333 também, certo? Então, na mente de vocês, quando aparece isso aqui, ó, eu quero que vocês enxerguem isso aqui, ó, na mente de vocês. Somatório de xi ao quadrado sobre n. Entenderam? Está fazendo uma média do que está aqui dentro ao quadrado. Então, voltando para a ideia do pense bem, né? O que eu estou dizendo é, se alguém falar quem é a esperança do quadradinho, na sua mente você vai pensar que você está somando o quadradinho e dividindo por n. Imaginaram isso? Tudo bem até aqui? Agora vejam para vocês conseguirem enxergar o que é variância de uma variável aleatória. Como é que era a fórmula da variância populacional? Vocês lembram? A variância populacional era assim, ó, somatório de xi menos mi ao quadrado sobre n. Eu estou omitindo aqui o i indo de 1 até n, tá? Estou omitindo, mas ele está aqui, tá? Não era isso daqui a variância? Era isso daqui, né? E isso aqui dá para ser reescrito dessa forma aqui, ó. Somatório de xi ao quadrado sobre n menos mi ao quadrado. Isso aqui também é verdade. Isso aqui é verdade para a variância populacional. Ok? Média dos desvios em relação à média, dos desvios quadráticos. Lembra que a gente falou disso? Isso aqui são desvios quadráticos e estou fazendo a média deles, somando e dividindo por n. Estou fazendo a média. Outra maneira de enxergar é a média dos quadrados menos o quadrado da média. Outra maneira de enxergar. Média dos valores ao quadrado menos o quadrado da média. Ok essas duas? Tudo bem aqui? Isso aqui é variância de um conjunto de dados populacional. Tá legal? Olha agora como que você enxerga isso em termos de probabilidade, em termos de valor esperado. Esse que está aqui, ó, eu não estou fazendo somatória dividido por n, estou fazendo somatória dividido por n. Então isso aqui é uma esperança. Esperança de quê? O que está ali dentro? X menos a sua média. Então é x menos... Quem é a média de x mesmo? Esperança de x. E isso ao quadrado. Conseguiram ver a relação do vermelho com o azul? Você lê aqui fora. Média dos desvios de x em relação à sua média, isso aqui é a média de uma variável aleatória, ao quadrado. Conseguiram enxergar? Ter essa intuição aqui? Então, olhem o que está aqui no slide. Olha a definição de variância. Tá? Exatamente o que está ali. Agora, olhem a outra. Olha essa forma aqui. A gente mostra que a de cima é verdade. Como que enxerga isso aqui dessa maneira que eu estou ensinando vocês a fazer? Deixa eu botar uma linha preta aqui para separar. O que é esse primeiro aqui? Ó? Não estou somando e dividindo por n? Se eu estou somando n elementos dividido por n, eu estou fazendo uma esperança. Então, eu estou fazendo aqui esperança. Do quê? De xi ao quadrado. Então, é esperança de x ao quadrado. Menos. O que é isso aqui? Não é a média ao quadrado? Quem é a média de uma variável aleatória? Esperança de x. Tudo ao quadrado. Entenderam? Essa intuição? E aí, olhem lá o que está lá escrito. Como é que calcula a variância de x? Pode ser também esperança do quadrado menos o quadrado da esperança. Certo? Essa é a intuição.
Tudo que valia para a intuição de variância de um conjunto de dados, vale aqui também. Tá bom? Vamos ver um exemplo, para não ficar tão etéreo o negócio. Vamos lá. Suponha que a variável x, número de filhotes em uma ninhada, associada à gestação de onças pintadas, tenha a seguinte função de probabilidade. Então vamos imaginar que numa ninhada a onça possa ter 1, 2, 3 ou 4 filhotes. Não vou botar 0, porque 0 ela não teve filhote, né? Então, quantos que nasceram? 1, 2, 3 ou 4. E aqui estão as respectivas, né, probabilidades, ou seja, é a P de x, é a função de probabilidade. Estão vendo que soma 1, né? Qual é o valor mais provável de filhotes que a onça pode ter? 2, certo? 2 é o mais provável, é a moda aqui, ó, mais provável. Tá? A pergunta é, qual é a média e a variância do número de filhotes em uma ninhada? Certo? Então, assim, depois que alguém te deu essas probabilidades aqui, ó, você pode calcular a média e a variância do número de filhotes de uma ninhada para uma onça, para onças hipotéticas, certo? Como que vai ser a esperança? Esperança é somatório de x, p de x. Então, vai ser 1 vezes 0,05 mais 2 vezes 0,4 mais 3 vezes 0,3 mais 4 vezes 0,25. Então, aqui, ó, olha a esperança. Exatamente a conta que eu falei. Olha quanto é que deu? 2,75. Então, o que representa o 2,75? É o número médio de filhotes por ninhada de onça pintada. Todo mundo entendeu? Esse 2,75 aqui? Número médio de filhotes esperado, né? Numa ninhada. Você pode falar isso. Esse aqui é o número esperado de filhotes. É o valor esperado, é a esperança. Certo? Ou a média para essa variável aleatória. É a mesma coisa. Tudo bem? Agora vamos lá. Eu quero calcular a variância. Eu não vou usar essa expressão aqui de cima, que é mais feia, tá? Eu vou usar essa aqui de baixo. A mesma coisa vale para vocês no mundo real. Se vocês forem calcular a variância, não use essa fórmula aqui, tá? Se você tiver que fazer na mão, principalmente, não use essa fórmula, use essa aqui que é mais fácil, tá? Primeiro calcula a média dos elementos ao quadrado e depois faz o quadrado da média, é mais fácil. Então vamos calcular a variância. O que vai ser a variância, né? Vamos olhar lá o slide. Esperança de x ao quadrado menos o quadrado da esperança de x. Como é que fica isso? Quem é esperança de x ao quadrado? Olha como é que é a definição, né? Lembrem aquilo que eu falei para vocês lá. Vou botar aqui, ó. Vou botar em preto agora. Esperança de um quadradinho vai ser, no caso discreto, somatório do quadradinho P de x. Certo? Então, se você colocou no lugar do quadradinho, você colocou x ao quadrado, aqui vai entrar x ao quadrado. Entenderam? Mas aqui é P de x ainda. Então vamos olhar lá. Ó. Quem são os x que a gente tinha? 1, 2, 3 e 4. Então vai ficar 1 ao quadrado vezes a probabilidade do 1, mais 2 ao quadrado vezes a probabilidade do 2, mais 3 ao quadrado vezes a probabilidade do 3 e mais 4 ao quadrado vezes a probabilidade do 4. Ou seja, eu estou pegando esse de cima ao quadrado e multiplicando pelo de baixo, mais esse ao quadrado vezes o de baixo. Todo mundo entendeu a esperança de x ao quadrado? Deu 8,35 a esperança de x ao quadrado. Isso aqui é o número médio de filhotes ao quadrado, né? É o número de filhotes ao quadrado médio. É um número que não tem muita interpretação. Mas falta fazer a variância. Como é que é a variância? É a esperança de x ao quadrado, 8,35, menos o quadrado da esperança. A esperança eu calculei aqui em cima, ó, 275. Deu 0,7875. Isso aqui é a estimativa de variância, né? É o valor da variância que eu tenho para esse conjunto de dados aqui. Beleza? Todo mundo entendeu como que calcula a variância? A interpretação é a mesma, dá uma noção de variabilidade. Variabilidade de quem? Desses números aqui, ó, 1, 2, 3 e 4. Quanto que está variando? Só que é um termo quadrático, né?
E aí a última coisa, tá? Que eu vou terminar aqui, porque depois vai ter só umas propriedades, eu vou deixar para separar para quinta-feira as propriedades. A última coisa, se a variância é dada por isso aqui, ó, o desvio padrão é a raiz disso. E acabou. Então aqui, ó, o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, se você quisesse saber o desvio padrão dessa variável aleatória, era só tirar a raiz quadrada de 0,7875. E a interpretação é a mesma. Certo? É essa noção de o quanto que essa variável aleatória varia em torno da sua média. Da média de 2,75. É o quanto que ela varia em média em relação à sua média. Vem daqui a interpretação, ó. Desvio em relação à média ao quadrado, pegando a média disso, e depois tira a raiz. Todo mundo entendeu o exemplo aqui da variância? Toda variável aleatória vai ter média e variância, você vai calcular. Tem casos do mundo teórico que não tem, tá? Mas aqui para vocês, para o mundo que vocês vão trabalhar, sempre vai existir.